dia novamente. Meu nome é Saulo. Eu quero compartilhar com vocês a importância de ter uma visão de excelência em relação à segurança do trabalho e à cultura prevencionista. Voltando um pouquinho na história, em janeiro de 1986, a NASA tinha programado o lançamento do ônibus espacial da Challenger. Existe, inclusive, um documentário bem interessante sobre isso. Após 73 segundos de voo, depois de fazer o lançamento, teve uma falha num dos tanques externos de combustível, que é um desses tanques branquinhos aqui na lateral direita, e ocorreu uma explosão do ônibus espacial. Foi um acidente bem catastrófico, bem marcante, e é interessante porque essa ocorrência foi um pouco paradoxal, vamos dizer assim. Nessa época existia um contexto de Guerra Fria, era um período pós-guerra, e existia o que se chamava de corrida espacial, que estava sendo liderada pela Rússia, União Soviética e pelos Estados Unidos. Então existia essa competição técnica e tecnológica. E, por ironia, a NASA e a mídia retratava que esse ônibus espacial que aconteceu o acidente, a Challenger, era o ônibus mais seguro da história da exploração espacial. E, inclusive, para ratificar esse conceito de segurança, eles fizeram um concurso nacional para que uma pessoa, entre aspas, comum, um cidadão, né, ele pudesse viajar no ônibus espacial junto com os astronautas oficiais. Na ocasião, uma professora ganhou esse concurso. Foi bem interessante a história, como foi organizado esse concurso, foi muito legal. E a professora em questão iria realizar aula de física direto do espaço, para os alunos do que nós chamamos aqui no Brasil, primeiro grau. E esse acidente, essa decolagem do ônibus espacial foi transmitida ao vivo para mais de 600 milhões de pessoas. E o acidente foi transmitido ao vivo, uma série de crianças ficaram traumatizadas e o impacto foi muito complexo, muito pesado. E é interessante, por que isso aconteceu, né? Muitos fatores levaram a um acidente, assim como é numa organização. Nós que trabalhamos, a maior parte de nós aqui, né, trabalhamos numa indústria, numa empresa, numa fábrica. Um acidente nunca ocorre por uma causa específica. É uma somatória de fatores, mas sempre tem a causa predominante. Não foi diferente no caso da Challenger. Existia uma série de fatores. Esse ônibus espacial, originalmente, ele era um protótipo, era um veículo de teste. Como eu falei, é um paradoxo, né? A mídia veiculava que era o ônibus mais seguro. Na realidade, ele era um ônibus de teste, que foi adaptado. E no dia que teve o lançamento, esse ônibus espacial estava com um atraso de 6 meses no programa de voo dele. Ele deveria ter sido lançado, essa missão espacial, para levar satélites de comunicação na órbita terrestre. Deveria ter ocorrido 6 meses antes. E por uma série de desafios técnicos, isso atrasou. Então, os administradores da NASA, eles estavam sendo muito pressionados pelo governo, pela mídia, e por alguns altos executivos também de dentro da organização. E as empresas terceirizadas que foram contratadas para produzir alguns componentes dos foguetes, eles deixaram muito claro, através de relatórios técnicos, que os anéis de vedação do foguete, né, se você observar aqui, existem seções circulares nesses foguetes, existem anéis de vedação de borracha, por incrível que pareça. E esses anéis, dependendo da temperatura, eles perdem resistência mecânica e resistência física, e eles se racham, dependendo da temperatura. A temperatura ideal de lançamento seria acima de 12, 13, 15 graus. No dia do lançamento, fez menos 6 graus, e essa foto ilustra a condição horas antes do lançamento, de ser liberada a nave para fazer a decolagem. Por que isso ocorre? Foi uma tomada de decisão baseada na visão de produtividade. Existia um dilema ético, existia uma pressão que estava sendo exercida nas pessoas que tomavam a decisão naquela ocasião. E essa tomada de decisão, como eu falei, foi pautada na questão de produção. Então, a pergunta que fica, né, para nós que somos profissionais da área de segurança, quem de nós nunca passou por algo similar, onde você foi chamado para acompanhar, apoiar, dar um suporte para uma área produtiva,
e aí existia uma condição de risco, mas existia uma pressão para que o trabalho fosse liberado e que nem todos os critérios de segurança fossem atendidos plenamente. Eu já vivenciei isso algumas vezes como profissional da área de saúde, segurança e meio ambiente. E por certo que muitos de vocês passaram por algo similar. Não foi diferente no caso da Challenger, né? Toda a tripulação de 7 pessoas, infelizmente, veio a óbito, óbvio. Existem vários arquivos, relatórios de acidente, análise de falha, muito interessante. E não precisaria ter sido assim. Tá? Existia uma pressão, mas se os líderes que tomaram a decisão na época, tivessem agido pautado em segurança, no valor à vida, esse acidente não teria acontecido. A gente vê aí um ônibus espacial, exploração espacial, normalmente quando você pensa em um acidente, você imagina causas muito complexas, mas foi um anel de borracha que ressecou, e aí quando ele resseca, ele não consegue expandir, contrair conforme a oscilação de temperatura e gerou esse acidente. Uma coisa simples, aparentemente. Então, quando você tem visões conflitantes dentro de uma comunidade, dentro de uma população, dentro de uma organização, seja para o que for, o nosso foco aqui é segurança, mas para outras questões também, você tem visões conflitantes, a sua evolução cultural fica comprometida, você começa a travar as engrenagens do motorzinho da sua empresa, vamos dizer assim. Então, é necessário que todos os líderes estejam em comunhão em relação a esse propósito, a essa visão. Do contrário, essa evolução não acontece e o acidente é questão de tempo. Para se ter uma ideia, no Brasil, as estatísticas da Previdência do Trabalho, Previdência Social, desculpa, elas mostram que nós temos 1,1 acidente por minuto. Ao final da nossa aula aqui, das 10 ao meio-dia, 120 pessoas terão se acidentado no Brasil. Muitas delas, a maioria, eu diria, estatisticamente 90% com certeza, que elas seriam evitadas se a visão de segurança entre os líderes e entre as equipes ela fosse mais forte, mais consolidada e mais unificada. Como que nós construímos uma visão de segurança para que se tenha um resultado de excelência, com boa produtividade e prevenção de ocorrência? Como eu falei, primeiro você precisa desenvolver isso nas pessoas. Muitos líderes, eu falo muito em relação a líderes porque as pessoas que têm o poder de decisão na empresa, a liderança, os gestores, eles são a mola propulsora de uma cultura, de uma evolução ou não de uma cultura. Todo mundo numa organização, numa população, numa cidade, seja o que for, precisa ter a mesma mentalidade, ter o mesmo mindset. Então, o primeiro passo para eu ter uma excelência em segurança, uma cultura boa, eu preciso definir a minha visão. O que eu quero ser em relação à segurança? Eu quero ser uma empresa, uma organização, uma instituição que mantém altos índices de performance, de produtividade, sem abrir mão de segurança e, por consequência, valoriza a vida. Essa é a minha visão. Perfeito, está definido. Eu preciso divulgar isso massivamente para fazer com que as pessoas mudem as suas crenças. E a crença dos gestores tem que ser arraigada com essa visão, porque senão a tomada de decisão deles vai ser pautada em outros critérios, e não a segurança. Então, eu defino a visão, eu estabeleço um plano de ação para que todos na organização, mas principalmente os líderes, fundamentem isso e absorvam isso de uma maneira forte para que se torne uma crença. E aí eu mantenho isso através de encontros periódicos, programas de desenvolvimento de liderança, projetos de segurança e reconhecimento, explorando mais todo esse conhecimento que a gente viu ao longo desse curso, né, e voltado aí para as questões mais humanas de escuta ativa, os fatores comportamentais, ativadores comportamentais. Então, eu preciso criar mecanismos e ações para que toda hora eu esteja com esse assunto na mesa. E assim eu vou fortalecendo a visão de segurança. Uma cultura, ela precisa de estímulo para ir melhorando. Estímulo é você estar toda hora falando sobre o tema, criando ações, criando projetos, campanhas. Quanto mais estímulo, melhor o clima de segurança. E quanto mais eu mantenho um clima favorável de segurança, mais rápido a evolução cultural acontece.
É dessa forma que nós precisamos trabalhar para chegar nessa visão ideal de excelência que eu mencionei anteriormente. Quais são os benefícios de se desenvolver uma visão de segurança como essa? Poderia citar vários: produtividade, qualidade, a própria segurança em si, etc. Mas vou resumir aqui, vou sintetizar para ganhar tempo. O benefício é a preservação da vida. O benefício é um trabalhador sair do seu horário de trabalho, depois de ter um acidente de trabalho, mas chegar em casa inteiro. É diferente da pessoa vir trabalhar, não se acidentar e chegar em casa. Às vezes foi um fator sorte. Mas a visão de excelência em segurança, ela faz com que o trabalhador venha trabalhar. Se acontecer um acidente, o impacto é mínimo e ele volta para casa íntegro. E um exemplo de que isso é possível está no próprio esporte. De uma maneira geral, eu trouxe um exemplo aqui da Fórmula 1. No ano passado, teve um acidente, essa imagem aqui é real. Essa metade de carro que nós estamos vendo aqui, onde eu estou passando o meu cursor, ele teve um impacto, né? Esse piloto ele teve um impacto contra esse guarda-reio a 241 km por hora. Lá na década de 90, depois que o Ayrton Senna morreu num acidente em Fórmula 1, a direção da Fórmula 1 estabeleceu uma nova visão de segurança. A visão foi: nós não vamos tolerar mais acidentes fatais no nosso esporte. E uma série de ações de engenharia e de comportamento, desenvolvimento de líderes focados em segurança aconteceu desde então. Isso possibilitou que toda essa ciência evoluísse e hoje nós temos carros que, a exemplo desse acidente, 241 km por hora foi o impacto, o tanque de combustível explodiu e o piloto conseguiu sair andando depois de 30 segundos no meio de uma bola de fogo, preso lá dentro. Ele saiu por conta própria, consciente, com o próprio esforço físico andando. E ele, depois de 2 dias, estava aqui, com o médico e o piloto desse carrinho cinza aqui, que é o safety car, né, o carro de segurança. Se a visão de segurança da equipe de Fórmula 1 não fosse forte, nós nunca teríamos recurso, tecnologia e equipamento de segurança para possibilitar uma piloto bater a 240 por hora, ficar 30 segundos a 800 graus numa bola de fogo e sair andando. Esse cara tem 2 filhas e uma esposa. Então, esse é o principal benefício de você investir em segurança e desenvolver essa visão. É fazer com que aquelas 2 criancinhas tenham o pai de novo em casa no final do dia, depois de ver na TV de manhã que ele se acidentou a 240 km por hora e ficou preso 30 segundos numa bola de fogo, literalmente. Então, por isso que eu acredito que vale a pena desenvolver isso. Há 2.000 anos atrás, teve um cara que veio aqui na Terra e disse que todo reino dividido não prevalece. Ele já estava dando essa dica: se você tem visões distintas, você não vai muito longe. Eu encerro por aqui e agradeço a oportunidade.